A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 41, que diz: E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Estamos numa série de estudo que nós estamos falando sobre, o treinamento, que Jesus assim ele vai dar aos seus discípulos. Então começamos falando lá no versículo 1 do capítulo 9 de Lucas. Então esse capítulo 9 ele tem 62 versículos. Em todos esses foram divididos em partes para que assim nós pudéssemos realmente ver o treinamento de Jesus à sua equipe. Nós falamos que os discípulos são enviados em uma missão, sobre esse treinamento. Falamos também que os discípulos são treinados por meio de testes. Falamos ainda de que os discípulos eles necessitam ter uma visão clara da missão de Jesus, e estamos aqui hoje, falando sobre mais um tema, mas anteriormente nós falamos que os discípulos precisam conhecer a Jesus na intimidade, Falamos ainda que os discípulos aprendem por meio de seus erros e fracassos, e vamos estar falando, esse é o tema que nós vamos estar hoje falando, Os discípulos aprendem por meio dos seus erros e fracassos. Vamos observar que Jesus ele é mestre por excelência, E ele faz um desabafo no versículo 41, que é o nosso devocional. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Apesar de todo o seu ensino, milagres e exemplos, os discípulos eles continuavam imaturos, e acumulavam fracassos, revelando total despreparo. Então, esta sessão final do capítulo 9, que está entre o versículo 37 e 62, nós vamos ver Jesus nos ensinando por meio dos fracassos. Então, até nos momentos que nós erramos e fracassamos, nós temos Jesus para nos orientar, para nos ensinar. E o primeiro fracasso aqui, o fracasso ele resolve problemas espirituais, ou melhor, o fracasso em resolver problemas espirituais. Muitas das vezes nós vamos ver, que nós falhamos nessa parte. Nós vamos observar na passagem do versículo 37 ao 39, que um pai ele vai procurar Jesus para que seu filho seja curado ou liberto, de um espírito demoníaco. E o pai ele vai dizer a Jesus, que está no versículo 40, roguei aos teus discípulos que o expelissem, o expulsassem, mas eles não puderam. A pergunta fica, por que os discípulos não puderam? Faltava-lhe poder espiritual, que é recebido pela oração e pelo jejum. O Senhor ele vai deixar relatado lá em Marcos, a palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 9, no versículo 28 e 29, quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-los? E ele lhe respondeu, essa espécie não sai senão pelo jejum e a oração. Então, Jesus ele vai exclamar ali, contra aquela incredulidade e a perversidade daquela geração, que ela expressa seu descontentamento em relação à atitude de curiosidade e mera observação das pessoas, em vez de crerem em Deus e receberem a missão de seu filho. Então, aquelas pessoas, e muitos estavam ali, somente de curiosidade. A atitude daquelas pessoas era em relação à curiosidade e estar ali observando Jesus. E nós vamos observar e perceber que dentro dessa passagem, os discípulos ali eles estavam sendo instruídos pelo Senhor
né? Quando o Senhor ele vai chamar ali, né, de geração incrédula e perversa, né, mostrando ali seu descontentamento por toda aquela situação, Jesus ele vai responder aos seus discípulos ali, falando que tem casta de demônio que só sai por jejum e oração. Então Jesus, no primeiro momento ali, naquele momento, ele repreende os demônios, né, curou o menino e entregou ao seu pai. Então a obra de Deus, ela só pode ser feita de forma eficaz pelo poder de Deus. E Jesus mostrou isso. Não é pelo poder do homem, é pelo poder de Deus. Cabe a cada um de nós estarmos orando, consagrando a nossa vida e buscando. E o poder de Deus, ele se manifesta em nós. E nós podemos ver que um desses fracassos é resolver problemas espirituais. Não tem como resolver problemas espirituais combatendo na carne, mas precisamos estar cheio do Espírito, com a vida consagrada no altar, e saber que tudo isso acontece quando nós clamamos pelo nome de Jesus. Outro fracasso é o fracasso em compreender qual é o foco da missão. Então o povo ficou maravilhado, né? Mas Jesus alerta a seus discípulos no versículo 44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Essa expressão que ele usa, fixai nossos ouvidos, vossos ouvidos, é um imperativo que ordena colocar a mente e o coração em algo, ou armazenar na memória. Nós vamos ver que Jesus ele age de acordo com um plano soberano. Ele já havia dito e repetido isso. Então, o foco de Jesus é a cruz. Então, os discípulos, eles não compreendiam o projeto de Deus. Apesar de Jesus ter lhes falado abertamente a esse respeito. Então, as curas e os milagres apontavam na direção da cruz, pois era lá que Jesus se entregaria pelos pecados da humanidade e daria o golpe final no pecado, na morte do diabo, na morte e no diabo. Entenda que Jesus, ele sabia qual era o propósito. Ele sabia, mas aqueles que estavam com ele estavam com dificuldade de compreender, né, o foco da missão. A ponto de eles estarem ali e vendo, contemplando curas, milagres, sinais e maravilhas. E Jesus ali, ele já sabia que seria entregue na mão dos homens, né? Porque ele sabia qual era o destino dele, o foco dele era ir à cruz. Então toda cura, todo milagre, tudo apontava para a cruz, porque não é porque eu curava e fazia maravilhas, milagres ali que Jesus não seria ali, não cumpriria o seu propósito. Então, que nós possamos também entender que o fracasso, nós precisamos compreender a cada dia qual é o foco da missão, para que possamos estar realmente alinhados com a vontade de Deus. Outro fracasso é o fracasso de brigar por posição e status no ministério. A soberba é a mãe de todas as quedas, precedendo todas as ruínas humanas. Os discípulos, de maneira infantil, ali como crianças, começaram a discutir entre si sobre qual deles seria o maior. Né? Infelizmente, o desejo por poder e posição é o mal que atinge até mesmo aqueles que seguem a Jesus. Por isso devemos nos arrepender por não compreendermos o nosso lugar no reino. Quando vivemos e se perdemos, né, em meio a status, a posições, né, acabamos sendo como meninos, como crianças, se deixado levar de uma forma a ponto de, né, de ter de esse desejo fazer com que muitos pisem, com muitos, né, não cumpram a sua missão. E nós vamos ver no meio dos discípulos essa situação, até mesmo de briga, descontentamento,
por um motivo de quê? De quem é o maior. Então, por isso, nós devemos nos arrepender por não compreender o nosso lugar no reino e orar ao Senhor e pedir a Ele sabedoria para que possamos compreender o nosso lugar no reino, aonde Ele quer que nós estejamos. Né? Eles estavam cheios de soberba e presunção, aqueles discípulos. E Jesus, conhecendo o que se passava no coração deles, tomou uma criança, trouxe-a para junto de si e lhe disse, versículo 48 diz, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é grande. Então a fórmula divina, né, para ser o maior é ser o menor. Aquele que mais serve. E não aquele que é o maior, é aquele que é servido. É aquele que mais serve. Então não é a posição, que até mesmo o status que vai dizer quem é o maior e quem é o menor. Mas é o quanto nós estamos servindo ao Senhor. Versículo 35 de Marcos, capítulo 9, diz, então, sentando-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o último e o servo de todos. Então, Lucas, ele vai nos lembrar que os valores do reino invertido de Deus são contrários ao mundo. Enquanto o mundo ele cultua o forte e o violento, né, o paradigma no reino de Deus é uma criança. Enquanto o mundo cultua quem é o forte, o violento, quem tem mais poder e força, nós vamos ver que no reino de Deus ele vai estar realmente, né, a respeito daquele que é simples, que é como uma criança, que está totalmente entregue, dedicado a ele. Então, brigas por posição e status em ministérios não é coisa de Deus. Isso o Senhor, ele fala com o seu discípulo. Ele coloca uma criança no meio deles e explica realmente que o reino dele não é desse mundo, não é da forma que o mundo vê. Não é na base da força nem da violência, mas sim ao poder de Deus. Outro fracasso é a intolerância com o outro. A dificuldade dos discípulos não era somente na relação de uns com os outros, mas também com aqueles que estavam fora do seu grupo. O problema não era só entre eles ali, discípulos querendo saber quem é o maior e vivendo ali, né, sendo exortado por Jesus, ensinado por Jesus a respeito disso. Mas também era com aqueles que estavam de fora. Versículo 49 diz, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, e lhe proibi, porque não segue conosco. Então, os discípulos ele era totalmente intolerante e não amava aqueles que seguiam a Jesus, mas não faziam parte daquele grupo. Muitos podem seguir Jesus e, de repente, não faz parte de um grupo ministerial. Muitos podem estar seguindo a Jesus e não faz parte da mesma igreja, denominação que nós estamos hoje. Mas isso não quer dizer que eles devem ser proibidos de pregar o evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, existem cristãos que acreditam que apenas a sua igreja serve a Jesus corretamente. Jesus, porém, instruiu ao discípulo, no versículo 50, não proibais, porque quem não é contra vós, outro é por vós. Então, com Jesus não existe neutralidade. Ou alguém é a favor ou contra ele. Veja que o mesmo aconteceu na época de Moisés, quando muitos profetizavam além de Moisés. Nós vamos ver que no livro de Números, no capítulo 11, nós vamos ver que Moisés está diante de uma situação onde, né, os israelitas estão reclamando ali, pedindo alimento, querendo água, enfim, aqueles problemas que era corriqueiro daquela época, do povo reclamar, murmurar. E Moisés ele vai sentir o peso da sua responsabilidade. E ao sentir o peso da sua responsabilidade, Moisés vai orar ao Senhor
e o Senhor vai falar para Moisés separar 70 anciões designados por Deus, para que o Espírito fosse derramado sobre eles ali, e aqueles ali também viessem profetizar, ajudando Moisés ali no meio daquele povo, pela a quantidade que é. Então ele sente o peso e ora ao Senhor, e o Senhor manda separar 70 anciões. Só que dos 70 anciões, nós vamos observar em Números 11, no versículo 26, e desses 70 que ele separa, tinha dois ali que não foram, que permaneceram no acampamento. Eudade e Medade. Só que quando o Espírito veio sobre os 70, aqueles que estavam, esses dois que ficaram no acampamento, eles também receberam o Espírito. E começaram o quê? A profetizar no acampamento. E alguém vai procurar Moisés, né, e vai dizer, ó, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué ali, né, que era auxiliar de Moisés, vai chegar e vai falar, Moisés, meu senhor, proíbe isto. E Moisés, são sábio, como isso deveria estar em nossas vidas e fazer com que a gente não deveria nós pararmos para ficar, né, querendo impedir as pessoas de avançar. Moisés ele diz assim, no versículo 29, Moisés, porém, ele disse, tu tens ciúme por mim? Quem me dera que todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. Então, Moisés ele vai dizer que o Senhor colocasse seu espírito em todos esses homens, todos profetizassem, em todo o povo. Porque Moisés não estava preso só a Moisés. Muitas das vezes a pessoa quer ser uma liderança que tudo tem que gerar em torno de si, que tem que ser dele, que não pode chegar ninguém e ser usado por Deus, ser uma ferramenta. Muitos cortam, pessoas chegam e tentam, impede, porque vê que aquela pessoa também tem um Espírito de Deus. E a tentativa de Satanás é colocar no coração do líder de que ele é o presidente, de que ele pode fazer e que outras pessoas não podem fazer, não podem profetizar, não podem pregar, não podem ensinar. E esses ministérios eles estão com o tempo contado, porque isso faz com que o Espírito do Senhor não opere na vida desse líder, ele não seja uma ferramenta. Mas Moisés não, Moisés sabe olhar. Então Jesus ele adverte contra essas atitudes. Que atitude é essa? De intolerância e exclusivismo. Né? Essa é exclusivo nosso, somente nós podemos fazer, pregar, ensinar. Não, é todo aquele que o Espírito Santo de Deus querer usar. É todos aqueles que se colocam na brecha, todos aqueles que se colocam à disposição. Então essa intolerância com os outros impede com que vidas, né, que almas até venham se render, faz com que realmente pessoas simples não queiram estar até mesmo em determinada igreja, determinado ministério. Então, os discípulos haviam fracassado em expulsar o demônio do jovem possesso, mas não admitiram que outros, fora do seu círculo, fossem bem-sucedidos. Eles não conseguiram expulsar o demônio. E eles vêm com essa atitude, essa intolerância. Por quê? Porque até aqueles que não estavam ali entre os 12 tinham poder para poder expulsar demônios, e isso incomodou eles. Deus ele dá os seus dons a quem ele quer. Ele usa a quem ele quiser. E nós precisamos entender isso. Que ser membro do corpo, né, nós não temos que ser o maior membro, mas pode ser o mais insignificante. Mas importa que ele faz parte do corpo. O outro fracasso foi o fracasso da falta de amor. Jesus ele caminhava de forma intrépida em direção a Jerusalém. Versículo 51 diz isso. Para isso, precisava pousar em uma aldeia de samaritanos. E por causa da inimizade com os judeus, os samaritanos não o receberam. Então, para os samaritanos, né, o templo de Jerusalém era uma corrupção do culto a Deus. Por isso eles rejeitavam todo o grupo de peregrinos que buscavam abrigo entre eles. Eles também eram odiados pelos judeus, porque no passado havia praticado um culto misto, né, adoração a Deus, né, e as divindades cananitas, né, os cananeus. Então Tiago e João,
No versículo 54, ele diz: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, trata-se de uma atitude que revela o quê? Ódio e vingança. E o Senhor não trabalha no meio do ódio e da vingança. Nenhuma atitude de descortesia ou rejeição deve merecer uma reação de agressão ou violência. Porque porque eu vou, também eles estão demonstrando ódio e vingança, eu também vou ser violento, vou ser agressivo nas palavras, né? Vou responder também da forma que me respondeu. Não, Jesus ele não vê assim. E Jesus, naquele momento, ele repreende os seus discípulos e tomou outro caminho, que é o versículo 55 e o 56. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Jesus vem falar e perguntar para eles: vocês não sabeis que espírito vocês sois? São do espírito mundano? São do espírito da confusão? Ele fala: o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Não importava quem seja, não importava se estava perseguindo Jesus ou não, se impediu de entrar, de se acomodar naquela cidade de Samaritana. Então, o reino de Deus, ele avança não por meio da guerra ou da violência, mas no amor, na prática do bem. Nós vamos ver que nada pode ser julgado mais contrariado à vontade de Cristo do que as perseguições e as guerras religiosas que maculam a história da igreja. Milhares e milhares de pessoas foram mortas por causa da perseguição religiosa em todo o mundo. Muitos foram queimados, enforcados, decapitados ou afogados em nome do Evangelho. E aqueles que os assinaram realmente acreditavam estar prestando serviço a Deus. Infelizmente, apenas demonstra sua própria ignorância quanto ao com o espírito do Evangelho e a maneira de pensar de Cristo. Então, quantos foram mortos? Quantos foram queimados, enforcados, decapitados, afogados? Quantas guerras e violências foram feitas? E muitos vão dizer que é em nome de Deus. Então, a falta de amor, o fracasso da falta de amor, ele faz com que pessoas venham matar pessoas. Faz com que pessoas andem fora da direção e dos ensinos de Jesus. Então, que esse fracasso da falta de amor, né, que possamos orar e buscar ao Senhor para que isso não venha permanecer e não venha estar no meio do povo de Deus. Outro fracasso é o fracasso de renunciar a tudo para seguir a Jesus. Lucas, ele volta ao tema do discipulado. Jesus está decididamente marchando para morrer em Jerusalém, com o cumprimento do plano de Deus. E no percurso, 3 homens o procuraram com o intuito de segui-lo. Jesus é honesto com todos eles, mostrando que é o preço dessa decisão, porque tem um preço. Mas todos eles fracassam ao não renunciarem à sua vontade e aos seus projetos pessoais para seguir verdadeiramente a Cristo. O primeiro homem que vai até Jesus era um escriba. E no 57 ele diz para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha bem, ele falou com toda a propriedade. Em sua condição humana, Jesus não tinha nenhum benefício de conforto para lhe oferecer. Jesus não tinha nada de conforto para oferecer para aquele homem que vai se chegar a ele falando que vai seguir ele até onde ele for. E no versículo de número 58, que nós vemos: e se disse outro, segue-me. Mas ele responde, aí ele vai responder: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus fala para ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. O que aconteceu com aquele homem? Ele desistiu. E o segundo que vai até Jesus, ele recebeu o convite de Jesus: segue-me.
A palavra diz no versículo 59, ele, porém, respondeu, permita ir mesmo, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. É isso que esse homem ele vai pedir, sepultar o pai. E quando nós observamos, né, o que ele diz é parecido com isso. Ó, vou esperar o meu pai morrer para receber a minha herança. O que aquele homem faz? Ele desistiu de seguir Jesus. O terceiro, ele diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa, né, dos da minha casa. Versículo 61. Jesus ele responde, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é a resposta de Jesus. Pode parecer, né, um exagero intencional nas palavras de Jesus, né? Isso reforça a prioridade de o seguir, daqueles que querem seguir Jesus. Muitos vão falar, mas por quê? Por que não deixou? Não, a prioridade é o reino. E o que aqueles homens? Eles desistiram. Aquele homem desistiu. Então, os três aspiravam a seguir a Jesus, mas nenhum deles estava disposto a renunciar à sua vontade. Ser um discípulo de Jesus requer que ele tenha primazia em nossa vida. Esse é mais o ensino do Senhor, onde ele fala sobre esse fracasso de renunciar tudo para seguir Jesus. Tem muitos que não querem renunciar somente partes. Tem outros que não querem renunciar nada. Mas aquele que agrada ao Senhor é aquele que quer renunciar tudo. Aquele que renuncia tudo para seguir a vontade do Senhor Jesus, para caminhar com Ele. Então, encerrando este capítulo, aprendendo que os fracassos dos discípulos, eles exaltam a grandeza de Jesus. Ele é grande e longânimo, longanimidade, paciência e misericórdia para cada um de nós. Jamais atenderemos à expectativa de Jesus, pois o querer está em nós, mas o poder para realizar não, isso está nele. Nossa suficiência vem de Deus, e Ele não desiste de nós, apesar de quão fracos e imperfeitos nós somos. O Senhor, Ele não desiste de nós, mesmo nas nossas fraquezas. Então, que nesse dia você possa entender que seguir a Jesus é um compromisso mais importante da vida de qualquer um. E o reino dele deve ser colocado em primeiro lugar. Nós não podemos tomar uma decisão emocional, mas algo racional e convicto daquilo de qual é a missão. Então, o compromisso com Cristo não pode ser algo casual ou conveniente, mas tem que ser algo total e pleno. O compromisso com Cristo não é parcial, nem apenas uma fase da vida, mas definitivo e sem retorno. Então, que possamos entender que o compromisso com Cristo não é coletivo ou secreto, mas pessoal, público e intransferível. Jesus nos chama para um discipulado radical, tem que largar tudo. E o Senhor nos chama para esse discipulado radical. É um convite para avaliarmos o que tem sido mais importante do que Jesus. Jesus não admite rivais. Jesus dá graça para quem Ele chama. Portanto, devemos aceitar o convite para seguir. Você aceita esse convite hoje para seguir Jesus? Que você possa meditar nessa palavra, ouvir e dar ouvido e aceitar esse convite. Esteja disposto a largar tudo para seguir a Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.